situação difícil. Ora ele era jogado num poço cheio de lama, ora ele era colocado no tronco, como a gente acabou de ver, depois de pregar um sermão, Passur mandou colocar ele no tronco que havia perto da casa do Senhor, e surra nele, e ele então começa a fazer um lamento, E à luz desse lamento de Jeremias, eu quero propor nesta noite nós falarmos a respeito do tema: olhe para si mesmo com o coração de Deus, ou com os olhos de Deus. Vamos repetir isso? Olhe para si mesmo com o coração de Deus. Repitam. Exatamente. Essa é a ideia, para que nós continuemos falando a pequena série de 2 ou 3 sermões, talvez mais um, a respeito de quem é o Deus da Bíblia. Quem é esse Deus da Bíblia e como ele se relaciona, evidentemente, conosco. Uma vez que Deus criou todas as coisas e nos criou para relacionar-se conosco e com tudo aquilo que Ele criou. E quem é esse Deus da Bíblia? Aquele domingo nós aprendemos. Bom, Deus não é um Deus Papai Noel bonzinho que fica lá. Deus não é um servo que está lá de prontidão, um aeroboy, para você ficar pedindo coisas para Ele que você quer, e Ele fica lá te servindo toda hora, o tempo todo, para servir os seus caprichos. Não, Deus não é assim. Deus é soberano, tem propósitos, e isso inclui, inclusive, sofrimentos aqui na vida. Hoje nós vamos olhar para esse texto e vamos olhar para esse lamento de Jeremias e tentarmos aqui traduzir algumas coisas que eu imagino seja interessante para que nós possamos viver de maneira mais firme, para que nós não desistamos diante dos obstáculos, do sofrimento, dos problemas que todos nós vivenciamos todos os dias. Assim como Jeremias, ele diz: olha, todos os dias, todo o dia eu sou escarnecido, eu sou perseguido, sou insultado e zombado, simplesmente pelo fato de eu ser profeta. Então, ele estava reclamando com Deus. Há um texto que diz assim: Senhor, o Senhor me enganou e eu enganado fiquei. O Senhor me seduziu, diz um outro texto ainda, e seduzido eu fiquei. Olha que interessante. Ele está como se, por assim dizer, falando uma palavra até de ofensa a Deus, mas é que é o que estava dentro do coração dele. Ele está derramando, como nós acabamos de cantar aqui: eu venho me derramar, Senhor, diante de ti. Ele estava derramando o coração dele diante do Senhor. E ele fala para Deus: olha, Senhor, eu não quero mais saber desse negócio de ser profeta. Eu não quero mais, porque na verdade eu nunca escolhi isso. Todos nós sabemos que a Bíblia diz: Jeremias foi escolhido desde o ventre da mãe para ser profeta, e Deus o deu às nações antes mesmo dele ter nascido. A Bíblia diz: Deus deu Jeremias às nações como profeta. E Jeremias agora, ele diz: olha, eu não escolhi esse negócio, eu não quero mais, eu não aguento mais, é muito para mim. Ele chega a dizer um momento: olha, mas só que quando eu pensei em desistir, a tua palavra queimou o meu coração. E às vezes a gente é assim também. Então por isso esse tema, essa proposta de olhar para você mesmo, olharmos para nós mesmos com os olhos de Deus, com o coração de Deus, é a fim de que você se aperceba do quanto você não é, e do quanto Deus tudo é, e do quanto eu e você necessitamos dele, e do quanto ele está presente nas nossas vidas, e do quanto ele quer nos ajudar a continuar. E assim então, humildes, nós prosseguimos e não desistimos, nós avançamos e não retrocedemos. Amém, irmãos? Essa é a proposta. Se você entrou aqui nesta noite, ou tem alguma causa da sua vida, ou na sua vida relacional, seja na sua vida profissional, não sei como está a sua vida, mas pensando em desistir de alguma área, Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Pois bem, então, e essa ideia então é de olharmos para Deus para nos enxergarmos, tira de nós a ideia de olharmos para os outros aqui na nossa horizontal para nos percebermos. Você quer se conhecer bem? Olhe para o alto. No lugar de buscar autoajuda, busque ajuda do alto. Aliás, autoajuda eu já falei aqui, é um termo,
é uma contradição de termos, né? Ajuda geralmente se tende fora de terceiros. Autoajuda? Como assim autoajuda, né? Só que não, né? Então, busque ajuda do alto. Olhe para cima que você vai conseguir se enxergar. E tudo que você vai perceber é que diante desse caráter santo de Deus, poderoso, supremo, a gente se enxerga como nada. Nós não somos nada. Nós somos, muitas vezes, arrogantes. Muitas vezes nós queremos ser alguma coisa, mas de fato nenhum de nós aqui somos nada. Deus é que é tudo em nós. Diz a Bíblia em Gálatas que Cristo é tudo em todos. E essa é a ideia que nós temos que ter no nosso coração. Então isso nos ajuda a vencermos o orgulho, por exemplo. Nos ajuda a vencermos o orgulho, né? Eu já disse outra vez aqui, de outras vezes, que nós somos o ser humano, o homem é o ser mais parecido com Deus na face dessa terra. O ser mais parecido com Deus somos nós, porque fomos criados em imagem e semelhança dele. Só que às vezes a gente pensa que é o contrário, que Deus que é nossa imagem e semelhança. E às vezes a gente se acha tão parecido com Deus, mas tão parecido, que a gente se acha Deus. A gente acha que não precisa de ninguém, que a gente não precisa olhar para o alto, o máximo que a gente consegue olhar é para o nosso próprio umbigo. E isso é muito perigoso. A Elaine briga comigo porque eu gosto de falar imbigo. Eu sei que é umbigo, mas não combina mais imbigo, não devia ser imbigo, irmãos. Imbigo. Sei, é mais bonitinho. E daí, irmãos, para a gente perceber Deus aqui, nesse texto, eu fiz algum estudo sobre a filosofia estoica, o estoicismo. Zenão é o pai da filosofia estoica, ou da filosofia estoicista. Para um estoico, ou um filósofo estoico, quem é Deus para eles? Deus é o Deus apático. Patos de grego é a simpatia, o sentimento, o envolver-se, e há de verbo de negação. Um Deus que não se deixa desequilibrar nas suas emoções, um Deus que não, afinal ele é Deus, então ele é um Deus indiferente a sentimentos. Essa é a ideia do estoico sobre Deus. É um Deus que não tem aquele sentimento de chorar, sentir dor. Imagina, Deus não sente dor, Deus é Deus. Deus, ele é equilibradão assim, ele é sóbrio. Deus não fica nervoso. Já imaginou Deus nervoso? Pode, né? Acho que o estoico, se já tivesse naquela época, se visse o Deus da Bíblia, ia falar: o Deus de vocês é um Deus que está precisando tomar Rivotril e fazer uma sessão de psicologia com a Patrícia, para ficar mais calmo, porque Deus se ira, a ira de Deus se acende. É só a gente dar uma olhadinha para Jesus e ver o que foi que ele construiu lá quando ele entrou no templo. O que ele fez? Construiu um chicote bacana, não bateu em ninguém, mas assustou bastante gente. Então, na visão filosófica estoica, Deus, por ser Deus, não apresenta sentimentos como choro, como tristeza, como dor, e morrer, então, impossível para Deus. Ele é Deus, né? Entretanto, o Deus da Bíblia, irmãos, o Deus que nós amamos, o Deus criador de todas as coisas, ele é assim. Ele é um Deus que se revela à humanidade e mostra-se muito mais empático. Ele é mais, aliás, nosso Deus não tem nada de apático, pelo contrário, nosso Deus é mais do que simpático. Deus é empático. Deus, ele quer sentir o que você sente. Deus, ele se relaciona e conforme ele vai se relacionando conosco, ele vai revelando a sua vontade para nós, assim gradativamente, aos poucos. Por isso que na vida dos profetas, ele não falava tudo de uma vez para o profeta lá e falar alguma coisa para o povo, porque a função do profeta era falar a palavra de Deus para o povo. Mas veja, Deus revelava assim por blocos, gradativamente. Por exemplo, naquela história do cinto lá de Jeremias 13, o próprio profeta, ele fala para Jeremias: olha, Jeremias, esse cinto que você tem, né? Cinto era uma representação de nobreza. Quanto mais bonito o cinto, mais nobre a pessoa era. Pega seu cinto e enterra ele, né? Algumas traduções dizem: coloca ele na fenda de uma rocha lá, deixa ele lá. Aí deixa. Jeremias, você acha que Jeremias entendeu o que Deus estava falando para ele? Não entendeu nada. Ele simplesmente obedeceu,
Porque discípulo é assim. A gente não precisa entender. Não, só obedecer se eu entender. Não, foi Deus que falou? Opa, tá bom, Deus. Tem um judeu que eu conheço daqui da internet que diz o seguinte, que alguém pergunta para ele, mas ô, pastor, por que você não come carne de porco? Você não sabe como é gostoso. Ele é judeu. Ele falou assim, eu acho que deve ser mesmo. Mas por que você não come então? Ele falou, porque Deus falou para mim não comer. E eu obedeço. Daí, como é que fica, né? Então o Jeremias, tá bom, é para eu pegar o cinto meu bonito, que me dá, né, identidade de nobreza naquele tempo, era representada pelo cinto, enterrar. Tá bom, enterrou. Aí depois de um tempo, Deus fala, agora vai lá de novo. Pega aquele cinto que você enterrou, aquele cinto bonito. Tá, ele pega e diz, e agora, como é que está o cinto? O cinto está podre, está imprestável, Senhor. Aí Deus fala, então tá bom, então coloque o cinto. Olha que vergonha. Coloque esse cinto podre. Quer dizer, se o cinto demonstra a identidade da pessoa, o poder da pessoa, a nobreza da pessoa, agora Jeremias ia andar por toda Jerusalém, a Palestina, com aquele negócio amarrado aqui nos ombros, na cintura, sobre o seu quadril, e mostrar ao povo. O Ed prega o sermão aí nesse texto, muito bonito, muito melhor que esse que eu estou tentando transmitir para vocês, tá bom? Mas essa é a ideia, de que você receber o coração de Deus no seu coração. Por exemplo, Jó 22:5. Você olha aquele texto e fala, puxa, Jó diz o que naquele texto? Antes eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como é que ele teve essa experiência? A gente sabe da história. Ele sofreu muito. Ele passou por muita dor, muito sofrimento, muitas perdas acumuladas, filhos, bens. E na medida em que ele inclusive quis reclamar com Deus, ali Deus teve uma conversa com ele mesmo, arrazoada, não foi um coração não derramado sobre ele, ali Deus chamou ele para conversa mesmo, quando ele se achou justo e dizer para Deus, por que está acontecendo isso comigo que sou justo, Deus falou para ele, bom, eu também tenho algumas perguntas para você, Jó. Onde você estava quando eu criei todas as coisas, hein? Nem tem ideia, Senhor. Quando eu criei o Leviatã, você estava onde? Não sei, Senhor. Quando eu soprei nas recâmaras do vento e fez tudo acontecer, onde você estava? Tenho perguntas para você, Jó. Não sei. Então, é aquela história que nós falamos lá, né? Costume, acho que não é só hebraico, não é só dos judeus, não é só dos hebreus, de responder pergunta com pergunta. Quando Jesus indagado dos líderes, dos fariseus, com qual autoridade ele fazia aqueles milagres que fazia no templo, e ensinava, Jesus não responde assim, prontamente, Jesus responde com uma pergunta. Fala, eu também tenho pergunta para vocês, de quem é o batismo de João? Se vocês me responderem, eu respondo com que autoridade eu faço essas coisas e ensino. Né? E eles não tiveram como responder, Jesus falou, então também não vou falar. Com que autoridade que eu faço essas coisas? E aqui Deus a mesma coisa, Jó faz um monte de pergunta, questiona Deus e Deus fala, você tem pergunta? Eu também tenho. Aí Jó baixa a bola, é mais ou menos assim. Jó baixa a bola, continua vivendo, querido. Então a partir daí, ali Deus tem uma conversa mesmo, tete a tete, de razão. Em Isaías ele chama o povo para conversa também e fala, vinde, arrazoemos, vamos ter uma conversa inteligível. Vamos bater um papo, deem os seus motivos, apresentem aí quais são os seus motivos, que eu vou então também falar para vocês. Mas há momentos em que Deus, principalmente na vida do profeta, Ele quer que o profeta sinta. Ele não quer transmitir palavras para o profeta, ele quer transmitir sentimento. Outro exemplo, Oséias. Oséias é um dos mais fortes. Imagina o cara ser profeta, e Deus fala para ele assim, bom, você é meu profeta, então vai até o prostíbulo mais próximo ali e arruma uma namoradinha para você e casa com ela. Casa com ela e não impeça ela de sair à noite. Deixa ela continuar a vida fácil dela. Deixa ela. E cuida dos filhos que ela vai ter. Depois, recebe ela de volta. Lá no capítulo 3 vai falar de Oséias. Aí o profeta simplesmente sofre, né? Imagine um cara traído, casado com uma mulher que é prostituta, a mulher sai, tem filhos com outra, ele cuida, recebe. A mulher sai, ele recebe de novo, ama.
Fala, agora Deus, agora você está pronto. Vai lá e diga para o meu povo. Como é que eu me sinto em relação a eles? Eu me sinto traído porque o meu povo se prostituiu com outros deuses. Agora você está... palavras, né? A primeira ilustração é até que engraçada, né? Você receber às vezes a mente de Deus. Tem um livro muito bom que nós podemos estudar um dia, Mente de Cristo, que diz assim que um japonês estava diante de um aquário. Foi o Felipe que me contou essa história, e o japonês estava lá. E aí então ele estava assim, tudo mais assim, né? Tá, olhando. E aí, de repente, chegou um outro, que o pessoal rotula, eu não gosto de rotular, né? Que aquele pessoal que chama de burro, eles não têm nada de burro, eles são inteligentes, os portugueses. E dizem que piada de português só tem duas, né? O resto é todo verdade. E daí então o português chega lá e o japonês fala para ele, olha, mente forte domina a mente mais fraca. E o peixe olhando para ele, de repente o peixe ficou japonesinho assim. Aí o português quis fazer também. Aí foi lá, ficou olhando para o peixe, olhando, concentrando. Daqui a pouco passou o japonês de novo, o português estava assim. Então é mais ou menos assim, né? Teve um dia que eu comecei a conversar com uma irmã aqui, e a gente começou a discutir uma situação, e a gente foi falando, e ela foi falando, eu fui falando, ela foi falando, eu fui falando, chegou um momento que acabou palavras, mas aí o sentimento falou mais forte, a gente se abraçou e chorou. Está entendendo como é que funciona? E a gente se perdoou. É isso que Deus quer da gente. Quando você pensa em desistir, quando você pensa em não, você fala assim, eu sou povo de Deus, sou cristão. E no cristianismo não prevalece a minha vontade, porque eu não sou nada. Quando eu olho para Deus, eu vejo que eu não sou nada. E daí, nós nos amamos. É assim que funciona. Mais incrível que pareça, irmãos. O Deus, quem nós cremos e amamos, Ele é um Deus muito, mas muito passional mesmo. Ele tem esse patos, a palavra empatia. Ele sente. Na teologia, esse estudo é chamado de antropopatismo divino. Antropos é humanidade, patos o sentimento, theos, Deus, de Deus. Esse sentimento que Deus tem por nós, esse sentimento que o Senhor tem pelo seu povo, principalmente, especialmente. Então, Deus é tão empático, Ele quer sentir de maneira tal, que Ele se permite chorar por nós. Jesus chora pela morte de Lázaro, Jesus chora por Jerusalém. Deus é tão simpático, que Ele se permite sofrer. Jesus foi açoitado, teve uma coroa de espinhos na cabeça por amor. Não precisava de nada disso, Ele é Deus. Mas Ele quer sentir, Ele não é um Deus distante. Embora a Bíblia diz que Ele é um Deus excelso que habita em luz inacessível, Ele quis ser presente conosco e mostrar para nós o quanto Ele nos ama ao ponto de se tornar um de nós. Mais do que isso, Ele é tão empático que tomou o nosso lugar. Mais ainda do que isso, Ele morreu a nossa morte, a sua morte, a minha morte. Mas Ele é também um Deus que se alegra e vence a morte e está muito feliz pela obra que Ele fez e olha para nós agora e isso lhe apraz, para a glória e honra do nome dEle. Então esse é o nosso Deus. E é isso que também nós precisamos ser. Mas voltando ao ministério do profeta aí, a gente vê que Jeremias, ele está
no limite dele. Ele diz para Deus: ó, acabou, Deus, não dá mais, game over, fim do jogo. Mas ele diz também que quando ele pensava em desistir, a palavra de Deus queimava o coração dele. O coração de Deus era de tal maneira derramado no coração dele que ele não conseguia desistir, ele continuava e voltava. E agora aqui derramando o seu coração diante de Deus, Jeremias vai falando com Deus, Deus vai colocando o bálsamo dele no coração de Jeremias, vai consolando a Jeremias, e Jeremias continua. Jeremias vai até o final do seu ministério, vai ter uma vida tranquila lá no Egito, o lugar que ele dizia para o povo não ir. Deus leva ele para lá, e ele é bem tratado lá, e ele morre lá. O final do ministério de Jeremias é no Egito, onde começa o de Ezequiel depois, já na Babilônia. Então, quantas vezes, irmãos, ou quantas vezes, irmão e irmã, você já pensou em desistir? Nem vou chutar, posso ter certeza que muitas vezes. De quê, pastor? De tudo. Você já pensou em desistir do casamento se você é casado? Você já pensou em abandonar o emprego, às vezes por causa do patrão, e às vezes só por causa de uma pessoa lá, ou às vezes por causa do seu gerente? Conheço pessoas que ficaram doentes por causa da perseguição, muitas vezes do próprio gerente em cima delas, não podia nem ver que já ficava tremendo. Você pensou em desistir por muitas razões, você pensa em desistir por várias razões. Um filho que você muitas vezes já ajudou, filho nas drogas, por exemplo. Aí você ajuda. Eu lembro de uma irmã que quando eu encontrei com ela, ela falou: não aguento mais, pastor, eu vou desistir. Eu já fiz tudo o que eu conseguia. Aí eu fiz uma brincadeira com ela e falei: irmã, isso é um provérbio militar. Diz que um soldado, quando cai exausto, ele ainda possui 60% das suas forças. Mas na verdade, se a gente olha para a palavra, quem renova nossas forças a cada dia é o Senhor. Quem te faz cansado, se você vê o quanto você é limitado, que você vive um dia, chega à noite e você não tem forças para viver aquela noite no mesmo vigor. Você necessita descansar, e o Senhor repõe as suas forças a cada manhã, e as misericórdias do Senhor também são renovadas a cada manhã, na sua vida e na minha vida. Não é? Então, irmãos, a aplicação que eu faço nesse simples sermão para encerrar é que o Senhor Jesus também nos alertou a respeito das aflições que nós teríamos aqui nesse mundo, e isso pelo fato de sermos crentes no nome dEle e servirmos a Ele. Então, se você esperava ser cristão, como a gente vê em alguns testemunhos aí da teologia, essa teologia da prosperidade, né? Olha, eu não tinha nada, conheci Jesus, aprendi a conquistar. Tinha um carro, agora tenho 2 carros zero, empresa, eu sou conquistador. O Evangelho da Bíblia, o Deus da Bíblia não propõe muito isso para você. Não quer dizer que você tem que ser aqui pobre, sem nada. Não, pelo contrário. Deus te abençoe, ou Deus abençoe a cada um de nós na medida da graça que Deus der para nós, de acordo com o nosso trabalho. O que nós temos é que aprendermos a viver contentes com aquilo que Deus nos dá. Agora, é fato que se você é cristão, você vai sofrer perseguições, insultos, calúnias, mentiras. Você vai lidar com todo tipo de gente. Aí você fala assim: mas lá fora, né, pastor? Aqui dentro da igreja? Não, aqui dentro. Aqui dentro tem crente e não crente. Não sou eu que estou falando isso, não. Quem falou isso foi Jesus, que junto com o trigo tem joio. Aliás, o joio parece mais com trigo do que o próprio trigo. É verdade. Porque o joio ele é mais, sim, um pezão. Mas quando vem a tempestade, tem um detalhe: o joio permanece lá, em pé, querendo ficar em pé. O trigo dobra, o joio quebra, o trigo acaba a tempestade e volta. Entende como é que é? E na igreja tem gente que serve a Deus. Disse um pastor num congresso, que está hoje jubilado, o pastor Hélio Schwartz Lima, quando foi apresentado à igreja. O pastor errou o número de membros da igreja dele e falou assim: olha, nosso pastor Hélio está aqui, vai pregar para nós hoje. Ele é pastor de uma igreja grande, de 2.000 membros. O pastor pediu a palavra e falou assim: olha, deixa eu só fazer uma correção, nós temos 1.810 membros naquele momento, né? Mas são todos servos. Aí a igreja disse amém.
Ele falou: uns servem a Deus, outros a si mesmos e outros ao diabo. Entendeu? Na igreja tem joio e tem trigo, tem crente e não crente. E a gente precisa lidar com tudo isso, você precisa lidar com tudo isso, no amor. No amor. Então, irmãos, a palavra que eu deixo para vocês como finalização é esta: de que o Senhor Jesus te alertou, Ele não te enganou. E se você está indo muito iludido por essas pregações televisivas de que andar com Jesus é ter sucesso em todos os sentidos, tira isso da sua cabeça. Nós temos sim um dia em que o sofrimento vai acabar. Nós temos sim um dia em que nós vamos entrar num descanso, e esse descanso não é a sepultura. Nós vamos entrar num descanso onde não haverá presença do pecado, onde nós teremos alegria, e aqueles que já partiram já desfrutam dessa alegria lá com o Pai Celestial, mas todos nós um dia teremos descanso das agruras desta vida, dos acúmulos de perdas, dos sofrimentos, todos nós. Mas enquanto aqui estivermos, nós temos que aprender a olhar para nós mesmos com o coração de Deus, receber muitas vezes o peso desse coração de Deus, e aí então fazer o que com isso? E aqui eu quero então dizer para vocês, e eu empresto aqui agora a palavra do pastor Kivitz. Ele propõe assim, que nós não olhemos para a nossa história de vida. Você olha para o passado, por exemplo, aí você enxerga coisas boas e coisas ruins. Momentos de alegrias, mas muitas coisas ruins que te marcaram. E como lidar com isso? Como lidar com o sofrimento? Então ele diz: não olhe para a sua história de vida e se amargure, mas se solidarize. Olha que interessante. Com as pessoas que estão sofrendo hoje. Às vezes você vive uma história no passado e ajuda alguém no presente, né? Você sofre com aquela situação e você não tem nenhuma amargura de querer fazer a mesma coisa hoje com alguém. Não.